Luciane, sou uma 12 da pastora Elaine, marido Elva, com muito orgulho. E hoje o Senhor deu essa missão de trazer uma palavra para os nossos corações, né? Porque o Senhor, primeiro Ele ministra em nós e depois através de nós, né? Eu tinha uma palavra, não sei, mudou quase tudo, mas a gente fica à disposição de Deus, né? Aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, né? Então, a palavra, ela está lá em Mateus 16, do 15 ao 19. Mateus 16, do 15 ao 19. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum homem, por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Amém? Até aí. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar por essa palavra que o Senhor nos entregou. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti a minha vida, papai, a vida de cada um que aqui está, Senhor. O Senhor venha me usar, me diminuir, Senhor, para que o Senhor venha falar. Pai, coloca cada mente cativa somente a Ti, Pai. Entrega, Senhor, a cada um a porção que cada um veio receber, Pai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Fala conosco esta noite, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E eu coloquei, né, o Senhor entregou um tema para essa palavra. Da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre José, e agora o Senhor me entregou para falar sobre Pedro. Eu não sei, eu acho que Deus tem um manto aí de falar de história, né? E eu coloquei como tema Aprendendo com Pedro, com a vida de Pedro, né? E nós aprendemos muito com a Bíblia, né? Tem um ditado que diz assim, que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas que o sábio aprende com os erros dos outros. E a gente tem aqui muitas histórias aqui na Bíblia, que faz com que a gente seja sábio, né? Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente aprende com os exemplos que estão aqui, para a gente não cometer os mesmos erros e para a gente também seguir as instruções que estão aqui na Bíblia, para que a gente venha errar menos, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a errar menos. E por isso, nós que somos cristãos, nós somos sábios, que a gente aprende com os erros dos outros. A gente lendo a Bíblia, aplicando a Bíblia, seguindo o que ela nos fala, nós vamos errar cada vez menos, né? Então, nós, por esse motivo, somos muito sábios, né? E a Bíblia, ela está repleta de histórias aqui. E de homens que, assim como nós, erram, cometem erros, né? Todos nós somos falhos, né? Mas o Senhor, Ele nos ensina através da palavra dele. Por mais que nós sejamos pecadores, que nós erramos, o Senhor, Ele nos ensina através da palavra dele. E um desses homens que está aqui na Bíblia, né, como a palavra diz agora nesse momento, é Pedro. E assim como todos nós, ele errou também. Mas Pedro também acertou. E é com a história de Pedro que nós precisamos aprender, né? O que nós não devemos errar, observando os erros de Pedro, e o que nós devemos acertar, observando aquilo que ele acertou, né? Só que Pedro, ele errava, assim como nós.
Só que Jesus o amava, assim como Ele nos ama também. Jesus, Ele nos ama. E nós também amamos Jesus. Jesus amava muito a Pedro e Pedro amava muito a Jesus, né? Jesus nos ama. E hoje, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu me senti tão feliz, tão grata, porque eu estava olhando para mim e vendo que eu sou uma pessoa falha, que eu sou uma pessoa que erra, mas eu senti o amor de Jesus, sabe? Como se Jesus ele falasse: filha, você, por mais que você erre, eu te amo, eu cuido de você. E é assim nas nossas vidas. Não importa que nós erramos, não importa que nós falhamos, Jesus ele nos ama, ele cuida de nós, mesmo com as nossas falhas, né? E você, né? Eu e você, nós devemos ser gratos a Jesus, porque Ele nos ama e simplesmente porque Ele deu a vida para nos salvar. Olha a prova de amor que Jesus nos deu, né? Só por isso nós devemos ser gratos a Jesus. E eu queria pedir para a gente já começar agradecendo a Jesus. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, feche os olhos e vamos agradecer a Jesus. Agradecer, fala aí com Ele no seu íntimo e agradece, porque Ele te ama, mesmo com os seus defeitos. Então, repete para você: obrigada, Jesus, porque o Senhor me ama, mesmo eu sendo tão falha, e mesmo eu sendo tão falha. Obrigada pelo seu amor, Jesus. E assim, era Pedro. Pedro, ele era impulsivo, ele agia conforme as suas emoções. Isso era bom, em alguns aspectos era bom ele agir com as emoções, né? Mas ele era muito impulsivo e às vezes as emoções dele acabavam atrapalhando. Ele tomava atitude precipitada. Ele falava às vezes sem pensar, ele agia sem pensar, mas isso não impediu de Jesus agir através da vida de Pedro e agir na vida de Pedro. Então, nós precisamos ter coragem. Pedro ele era corajoso e ele era ousado. Pedro, em uma das passagens, ele andou sobre as águas. Ele revelou também que Jesus era o Cristo que nós vimos aqui nessa palavra, né? Ele seguiu Jesus, deixando tudo para trás. Ele abrigou Jesus na sua casa. A gente sabe que Jesus não era, ele era amado por muitos, mas ele era odiado por outros. Então, Pedro foi corajoso em abrigar Jesus na sua casa. Ter deixado tudo, ele deixou a sua profissão, ele deixou tudo para seguir Jesus. Então ele foi corajoso e ousado nisso. E nós também fomos corajosos e ousados, porque hoje nós estamos aqui e nós decidimos seguir Jesus, né? Isso é uma qualidade que o Senhor já colocou em nós, né? Mas muitas vezes Pedro, ele errou. Ele, ao mesmo tempo que teve ousadia para andar sobre as águas, no meio do caminho ele sentiu medo. Então ele estava lá andando sobre as águas, teve ousadia, foi lá, foi corajoso. No meio do caminho ele começou a sentir medo e ele começou a olhar para a tempestade que estava ao redor, desviando o foco de Jesus e do sobrenatural que Jesus podia fazer, né? Pedro andava com Jesus, ele sabia o que Jesus podia fazer, só que naquele momento ele desviou o foco de Jesus. Ele olhou para a tempestade, ele olhou para as dificuldades, para os problemas que estavam ali ao redor. E nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Essa é uma das lições que nós aprendemos aqui com o erro de Pedro. Ele olhou para as tempestades. Então, nós não podemos tirar os olhos e o foco de Jesus. Mesmo durante a tempestade, as dificuldades, por maiores que essas dificuldades sejam, a gente tem que continuar focando em Jesus. Sabe quando a gente está cheio de problema, quando está dando tudo errado, aí tem conta para pagar, o carro quebra, o cachorro fica doente, o menino fica doente, quebra coisa em casa, a gente vai passar e bate o dedinho lá na quina, está dando tudo errado. E aí briga com o marido, a mulher briga com o marido briga com a mulher, tá aquela confusão, e parece que está tudo dando errado. E as coisas começam a dar errado mesmo. Por quê? Porque nós começamos a focar nos problemas, nas dificuldades. Então surge uma dificuldade, a gente começa a olhar para aquela dificuldade e as dificuldades, os problemas vão acumulando e parece que vai virando uma tempestade que a gente não tem controle.
Porque muitas vezes nós estamos olhando só para o problema. E quanto mais nós focamos no problema, mais ele vai crescer. Só que não existe dificuldade, não existe problema que seja maior do que o nosso Jesus e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Quando a gente foca em Jesus, Ele vai dissipar toda a tempestade, toda a dificuldade. E eu aprendi algo assim, errando também, né, no meio da minha caminhada. Eu aprendi que quando começam a surgir os problemas, quanto mais a gente olha para o problema, parece que o problema é imenso, porque a gente fica focado naquele problema e a gente não consegue resolver, porque às vezes não tem mesmo solução, não está na nossa mão, e a gente fica ali dando murro em ponta de faca, que fala, né? E a gente esquece de olhar para Jesus. Então eu aprendi que quando os problemas começam a acumular, começa a acontecer problema atrás de problema, a gente tem que voltar os olhos para Jesus. Então, orar muito mais, jejuar muito mais, colocar louvor, começar a louvar a Deus, mesmo que o coração não esteja com vontade. Por mais que a gente não esteja com vontade, está com vontade de chorar, não está com vontade de louvar, mas mesmo assim coloca o louvor, ora mais, jejua mais. E uma coisa que eu comecei a fazer era perguntar, eu mandava mensagem para a pastora, perguntar o que tem para fazer. O que tem para fazer na igreja, vamos organizar um café, vamos organizar alguma coisa, para focar em Jesus, porque às vezes o inimigo, ele lança os problemas na nossa vida, para tirar o foco. Às vezes tem coisas para fazer na obra de Deus, às vezes está esperando só alguém chegar e dar o primeiro pontapé ali, o inimigo está querendo roubar. Então foca em Jesus, manda mensagem para a pastora, pergunta o que tem para fazer na igreja, vamos agitar alguma coisa, eu posso servir na igreja, ir lá limpar e cuidar, fazer alguma coisa, focado em Jesus e na obra de Jesus, né? Isso eu aprendi, e sempre que eu fazia isso, quando eu vi o problema se resolvia, sozinho, né, entre aspas, porque era a mão de Jesus que estava ali, né? Jesus, ele ia lá e ele dava ordem ao vento e à tempestade, e tudo aquilo acabava e passava, né? Então, os problemas muitas vezes querem desviar a atenção. Então aí a gente, às vezes, começa a focar no problema. Daí eu vou no culto, eu estou com problema. Daí, olha, pastora, hoje eu não vou servir lá no diaconato, não, porque eu estou com um problemão aqui na minha casa, já eu não vou. Ah, eu não vou lá na intercessão, eu não vou vir. Coloca outro levita no meu lugar, porque eu não vou conseguir ir. Porque eu estou com problema, não estou conseguindo resolver. Está focado no problema, não está focado em Jesus, né? Então, não foca na tempestade, foca em Jesus, que daí não vai afundar, porque o Senhor Jesus, ele vai fazer dissipar toda a tempestade. Eu não sei qual que é a situação que você pode estar passando hoje. Você pode estar passando por um problema, ou a gente pode vir a passar, porque os problemas, eles podem acontecer em qualquer momento, né? Mas olhe para Jesus, faz aquilo que você pode fazer no momento, mas é Jesus que vai acalmar a tempestade. Então, eu quero declarar que Jesus, ele já está dando ordem para toda a tempestade que possa estar vindo na sua direção, ou que possa estar na sua direção. O Senhor Jesus, ele já está dando ordem, e essa tempestade vai acabar. Então, ora, jejua, leia a palavra e sirva com mais fervor. Foca em Jesus. E nessa primeira parte a gente vê que a gente tem que focar em Jesus, não focar na tempestade. Isso aqui que Pedro nos ensina. E Pedro, ele era ousado, mas às vezes batia em insegurança, como bateu, né, nesse momento. E a gente voltando aqui para a passagem que nós lemos, né, Jesus, ele não olha para os defeitos de Pedro, ele olha para aquilo que Pedro se tornaria ainda andando com Jesus. Ele disse aqui nessa passagem que Pedro ia ser a rocha a qual ele edificaria a sua igreja. Então, Jesus, ele não foca nas nossas falhas, ele quer nos curar, ele não foca nos nossos defeitos, mas naquilo que ele vai fazer em nossas vidas e através de nós, porque ele vai nos usar também para a sua obra. Pedro, ele permitiu, enquanto ele andava com Jesus, ele permitiu ser curado, ele permitiu ser moldado,
permitiu ser confrontado por Jesus, permitiu ser corrigido por Jesus. E ele foi até muitas vezes constrangido por Jesus. Mas lá no Pentecostes, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele, com a palavra que ele deixou ser usado pelo Espírito Santo, ali se converteram mais de 3.000 pessoas. Porque Pedro ele foi ousado e ele se permitiu ser usado pelo Espírito Santo. E não é porque você chegou de um jeito na igreja que você vai permanecer. Porque enquanto você caminha com Jesus, o Senhor ele vai te curando, ele vai sarando, você vai se transformando. Então, a cada dia, se bebia, não vai beber mais, se fumava, não vai fumar mais, se fofocava, falava mal do outro, não vai falar mais, se era uma pessoa que gritava, que brigava, não vai fazer mais. Porque assim era Pedro, ele era impulsivo, mas enquanto ele caminhava com Jesus, ele se permitia ser transformado. E Jesus, ele fez grandes coisas na vida de Pedro, e através de Pedro, e assim também vai ser na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, e através de nós também. E eu quero declarar que através de você, toda a sua família vai conhecer a Jesus. Toda a sua família vai se edificar na rocha que é Jesus. Todos os lugares que você passar, você vai operar milagres. E através de você, seus amigos, familiares, no seu trabalho, em todos os lugares, o Senhor, Ele vai te usar para que essas pessoas venham encontrar Jesus, né? E assim como ele fez na vida, né, do meu esposo. Hoje, ele tem um trabalho que ele pode falar do amor de Jesus para todas as pessoas que entram no carro, ele não perde a oportunidade para falar do amor de Jesus, né? E Jesus, ele quer usar você. Aleluia. Ele te escolheu para ser grande na presença dele. E existe uma multidão de pessoas aí fora que estão esperando o seu posicionamento. Né? Assim como já foi falado que Jesus, Deus tem confirmado, né? Ele está esperando o nosso posicionamento. Ele está esperando que nós sejamos ousados. Pedro, ele recebeu o poder do Espírito Santo lá no Pentecostes. Mas ele foi corajoso e foi ousado para servir Jesus. Ele abriu a boca para falar, porque não basta a gente receber o Espírito Santo e não deixar que ele flua através de nós. Pedro, ele permitiu, então ele abriu a boca. O Espírito Santo veio e ele abriu a boca. Ele falou do amor de Jesus. E ali as pessoas se converteram, uma após uma, e foram mais de 3.000 pessoas. Existem vidas que virão para Jesus através de você, através do seu posicionamento, do seu testemunho, através de você falar as palavras, através da unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Então, nós precisamos ser ousados como Pedro foi. Então, seja ousado, fale do amor de Deus, fale aquilo que Jesus fez na sua vida, fale como Jesus tem transformado a sua vida, conte os milagres, aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que todos nós temos histórias para contar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? Então vamos ser ousados, corajosos, vamos levar o Evangelho onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Lá em Romanos 10, 14, 15, eu vou abrir aqui. Romanos 10, versículo 14 e 15. Diz assim, como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. E é isso que nós precisamos ser. Esses mensageiros que vão levar a boa notícia. Tem pessoas que estão aí fora, estão perdidas. O Senhor, Ele quer usar a mim, quer usar você para levar libertação, para levar cura, para levar salvação para essas pessoas. Então, precisa ter pessoas que falem, porque se não tiver, como essas pessoas vão encontrar Jesus? E o Senhor nos escolheu, Ele escolheu a mim e a você. Então, seja ousado. Nós aprendemos que Pedro, quando
ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo, ele trouxe vidas para Jesus, trouxe salvação. Então eu quero que você olhe aí para o seu irmão que está aí do seu lado, e você vai dizer assim para ele, ó: Deus quer me usar e te usar. Seja corajoso. Deus quer me usar e te usar. Seja corajoso. E olha só, ser corajoso, vamos ser ousados, falar do amor de Deus. E olha que curioso, né? Jesus, ele falou para Pedro ali que ele ia ser a rocha que iria edificar a igreja. Mas a gente lendo um pouquinho mais abaixo, no mesmo capítulo ali, Jesus, ele diz o seguinte, ó, no versículo 23 e 24, ele diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que nós aprendemos aqui nessa passagem aqui com o Pedro, né? Agora mesmo Pedro era a rocha e Jesus ia edificar a igreja. Daqui a pouquinho, um pouquinho depois, já é uma pedra de tropeço. E já sai de mim, Satanás. Vai para trás, né? E o que acontece? Muitas vezes nós nos enchemos de nós mesmos. E aí, nós ficamos tranquilos, relaxados, começamos a achar que agora eu sou crente, nada mais vai acontecer de mal, e aí eu estou livre, leve e solto, Jesus está comigo, nada me abala, e começa a ficar tranquilão ali, né? Às vezes nem ora mais tanto, não, tem Jesus está cuidando, né? E começamos a achar que a gente é os bambambãs de Jesus. A gente pode fazer tudo, ou pode não fazer nada, nem está orando direito, nem está lendo a Bíblia direito, mas já aceitei Jesus, né? E aí às vezes a gente começa a se encher de nós mesmos, deixar a nossa carne falar mais alto. E aí a gente começa, às vezes, nós podemos tomar atitude sem pensar, falar coisas sem pensar. Começamos a achar que todo mundo está errado, só eu estou certo, que às vezes acontece. Às vezes a gente acha que eu sou crente, eu estou certo, todo mundo está errado. E aí a gente começa a acusar pessoas, né, não ser tão legal com as pessoas que às vezes estão no mundo. E ao contrário, a gente tem que ser as pessoas que levam amor para as pessoas que estão no mundo, né? Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Então às vezes a gente está lá no trabalho e alguém que pisa no carro e a gente até abençoa o Deus, né? Mas não é isso que Deus quer. A gente tem que usar o amor de Jesus que Ele colocou em nós. Não ficar ali apontando o dedo para as pessoas, né? Às vezes também a gente toma atitude sem pensar. Eu vou comprar um carro, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, comprar roupa nova, vou fazer, acontecer, não consulta a esposa, não consulta o marido, só vai fazendo. E aí, não, eu vou comprar porque olha, apareceu uma oportunidade. Então se apareceu uma oportunidade, Deus está comigo. E nem sempre é assim. Muitas vezes a gente nem orou, nem conversou com Deus e está achando que apareceu a oportunidade, porque eu sou crente que as coisas vão dar certo, mas às vezes é a nossa carne, às vezes somos nós que estamos ali com aquela vontade de fazer e a gente faz sem consultar Deus. Às vezes está querendo ir lá, está vendo que está no emprego, não espera a direção de Deus, sai do emprego, não, tem muita gente chata lá, tem muita gente ruim pegando no meu pé, eu vou largar esse emprego, e é de Deus, e não é assim mesmo. A gente tem que orar em todas as atitudes que nós vamos tomar. Né? Então, muitas vezes nós começamos a nos encher de nós mesmos, ficar confiantes demais. E aí a gente, às vezes, está lá no meio da rodinha dos escarnecedores, não está percebendo que já está falando coisa que não deve. Então, a gente precisa ter cuidado. Porque não é porque agora nós conhecemos Jesus que nós ficamos totalmente blindados, porque nós também abrimos portas, né, para o inimigo agir nas nossas vidas. Nós temos que cuidar, nós temos que vigiar. A palavra de Deus, ela fala, vigiai e orai. Nós temos que estar vigilantes, para a gente não entrar na conversa do inimigo, para a gente não cair nas armadilhas do inimigo, né? Então, e também diz a palavra assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que o tempo todo estar vigilante
nas nossas atitudes, não sermos impulsivos em agir com a nossa carne, com a nossa vontade, né? Então, cuidado com quem a gente anda. A palavra diz lá em 1 Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se as pessoas com quem a gente tem andado não são pessoas que edificam a nossa vida, a gente precisa se afastar. Pessoa que às vezes tem um mau comportamento e a gente fica ali andando junto, não. A gente tem que se afastar. A palavra diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, cuidado com as rodinhas do trabalho, com as fofoquinhas, com aqueles que vão querer te fazer voltar para o mundo. Às vezes você deixou de beber, vai vir alguém, não, vamos ali, né? Aí vai te oferecer bebida, vai te oferecer cigarro, vai oferecer aquelas coisas que você já deixou para trás. Nós precisamos ter cuidado onde nós andamos, né? Às vezes aquele que te chama de chato, de careta, agora você ficou crente, você ficou chato, ficou careta, né? Então, tem que se afastar dessas pessoas. Porque às vezes a gente está andando ali, achando que está protegido, está guardado, mas nós mesmos estamos abrindo brecha para o inimigo agir na nossa vida. Porque nós estamos no meio de pessoas ou de lugares que nós não deveríamos estar. E ali, na palavra diz assim, ó, negue-se a si mesmo. E o que é isso? É negar a nossa vontade, é negar a nossa carne. Andar segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Fazendo o que é bom, levando a palavra, pregando a palavra, estando em comunhão com os nossos irmãos, vindo aos cultos, tendo domínio próprio. Então, se eu gritava, não vou gritar mais. Se brigava, não vou brigar mais. Então, seja mais manso e humilde, deixe os vícios todos para trás e se tornando uma nova criatura em Jesus. E eu quero dizer que Pedro ele pode ter errado, e assim como Pedro, nós também erramos, nós também somos falhos, mas nós, o Senhor ele nos ama do mesmo jeito, independente dos nossos erros, das nossas falhas. Mesmo Pedro tendo errado, ainda assim, Jesus ele veio e foi tratando a vida de Jesus, né? Então é melhor a gente ser alguém que vai ali lutando, errando, sendo falhos, porque nós somos humanos, mas que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros e continuarmos firmes na caminhada com Jesus. Não é porque nós erramos que nós vamos desistir. Não é porque nós erramos que nós vamos nos desviar dos caminhos de Jesus. Desistir para nós não é uma opção. Então, quando você cometer algum erro, lembra que Pedro também errou. E Jesus foi lá e o perdoou, mas Pedro se arrependeu das coisas que ele fez, né? E Deus tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. E por meio das nossas vidas, como Ele fez na vida de Pedro. Então, o que nós aprendemos com Pedro? Não desistir mesmo com as tempestades. Se permitir ser moldado por Jesus. Continuar caminhando com Jesus. Negar a nós mesmos e seguir Jesus. E quando errar, arrepender-se verdadeiramente. E continuar, não deixar de andar nos caminhos de Deus, não desistir, porque o Senhor, Ele ainda tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. Deus. Eu quero dizer que Pedro, ele errou muitas vezes. Ele foi usado por Satanás, ele negou Jesus, ele foi lá em culto, cortou a orelha lá do Malco. Mas Pedro, ele se permitiu ser transformado, ser confrontado, ser corrigido por Jesus. Ele se permitiu ser curado enquanto ele andava com Jesus. E após tudo isso, Pedro ele se tornou um grande pregador da palavra. Além disso, ele ressuscitou Dorcas pelo poder de Jesus. Ele foi um grande líder e ele foi muito usado por Deus para realizar milagres. Até a sombra de Pedro curava quando as pessoas passavam. Quando ele passava, a sombra dele passava, as pessoas eram curadas através da sombra de Pedro. E é isso que Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos usados por Ele. Mas Ele fala nessa noite para a gente não desistir, continuar firme na caminhada com Jesus, porque Ele quer te transformar
tempo. E você será um grande instrumento de Deus. Você será um grande homem, uma grande mulher de Deus, assim como foi Pedro. Eu vou pedir para que você feche os olhos. E nessa noite eu quero que o Espírito Santo, ele venha fluir através de você. Como naquela noite lá em Pentecostes, que o Espírito Santo, ele veio e derramou poder. Ele derramou poder na vida daqueles homens, mas aqueles homens, eles não só receberam o poder do Espírito Santo, eles deixaram o poder do Espírito Santo fluir através das suas vidas. Então deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo fluir através de você. Essa noite tem liberdade para o Espírito Santo entrar no seu coração e ele fazer uma transformação. E ele se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te constranger a falar, fala da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está derramando poder sobre a sua vida nesta noite. Ele está te enchendo do poder de Deus. Ele está te enchendo de uma ousadia para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para falar o teu testemunho, para levar cura para as pessoas. Aonde você passar vai acontecer libertação. Aonde você tocar vai haver cura. Aonde você tocar, aonde você pisar vai haver salvação. Através da sua vida vai haver salvação na sua casa. Através da sua vida vai haver salvação no teu trabalho. No seu círculo de amigos, todos os seus amigos, aqueles que ficaram lá no mundo, todos eles vão conhecer Jesus. Porque você tem um testemunho para contar. Porque eles vão ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. E é através de você. Mas você precisa deixar o Espírito Santo agir na sua vida. O Espírito Santo, ele quer agir através de você. Dá liberdade nessa noite para o Espírito Santo agir. Hoje, o Senhor tem derramado uma unção nova sobre a vida de cada um de vocês. O Senhor está derramando hoje aqui uma unção de cura. Hoje Ele está derramando nessa igreja uma unção de levar a palavra. Pessoas serão ministrantes da palavra do Senhor. Você será enviado a lugares para falar da palavra de Deus, para dar o seu testemunho, para contar aquilo que Deus fez na sua vida. E através desse testemunho, pessoas vão se converter imediatamente, porque é através de você. Abra sua boca para o Senhor mandar. Não deixe que o Espírito Santo, não deixe que o poder que o Espírito Santo colocou em você fique paralisado. Permita que Jesus use a sua vida. Hoje o Senhor tem derramado uma unção nova. Hoje o Senhor tem derramado poder. Hoje o Senhor, Ele vai transformar a sua vida, mas não somente a sua vida. Ele vai transformar vidas através de você. Então, quero que você hoje agradeça ao Senhor. Vamos orar e agradecer, porque o Senhor tem grandes coisas para nós.